Você está vivendo esperando ou você está esperando vivendo? Porque essas duas frases podem parecer a mesma coisa, mas no fundo elas não são. E eu vou te dizer o porquê. Gente, graça e paz, meu nome é Vitória, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E essa frase, gente, eu vi há um tempo atrás e nos últimos dias ela tem voltado, sim, ao meu coração. Eu creio que seja também um despertar, né, da parte de Deus da minha vida, porque muitas vezes, gente, nós temos, quem não tem, né, um sonho, um desejo, uma vontade. Tem gente que talvez espere por isso uma vida toda, né? E quantas vezes isso se torna o centro da nossa vida, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, talvez comece a girar tudo em torno disso. E eu acredito, gente, que muitas vezes nós deixamos de viver coisas na nossa vida, né? Outros sonhos, outras vontades, porque a gente foca, né, somente nisso e torna isso o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa felicidade, e esquecemos, gente, de viver, né, essas outras coisas. E eu creio que muitas vezes a demora, né, para se realizar essas coisas da nossa vida seja até mesmo um tempo de preparo de Deus para nós, né, para que a gente, quando receba isso que a gente tanto quer, que isso não se torne um ídolo de alguma forma na nossa vida, né? Porque, gente, quantas vezes coisas que nós pedimos para Deus e Deus nos entrega, e isso nos afasta de Deus de alguma forma, né? Uma vez eu ouvi numa pregação do Luciano Subirá, ele falando, né, que quando quando os meninos eram mais novos, né, sempre quando ele viajava, ele voltava e sempre os meninos estavam esperando por ele, né, faziam festa pela chegada dele, né, e que um dos filhos dele, né, o menino, o Israel, ele queria muito um videogame, e no fim das contas ele acabou dando o videogame pra ele, né, e foi de muita alegria, né, quando ele recebeu e tudo mais. Só que toda vez que o Luciano começou a chegar das viagens, ele percebeu que o Israel já não estava mais na festa, né, na festa com a chegada dele, porque toda vez ele estava ali no videogame. Então o presente que ele deu pro filho, que o filho tanto queria, roubou muitas vezes o filho da presença, né, o filho de fazer festa quando o pai chegava. E isso é tão ruim, né? Porque muitas vezes acontece isso com a gente também, com Deus. Né? Deus nos entrega coisas que muitas vezes vão nos roubar da presença dele, né? De estar com ele, de festejar a presença, né, de Deus nas nossas vidas. E eu acredito que Deus trabalha muito nessa questão de espera, né? Pra quando a gente receba aquilo que a gente tanto quer, que o nosso coração esteja diferente, né? Que o nosso coração já não esteja mais nisso, né? Eu acredito que seja um sofrimento muito grande. Gente, nós vivemos em função de uma única coisa, né? De um único sonho. A nossa vida, ela não pode girar em torno disso, né? A gente pode crescer, né, em outras áreas. As pessoas esperam tantas coisas na sua vida, né? Tem gente, por exemplo, que não se casou ainda, mas deseja ter um companheiro, né? Deseja ter um namorado, um marido, uma namorada, uma esposa, né? Mas só vive em torno disso, né? Só quer suas orações vivem em torno disso. Gente, aproveita essa fase que você está solteira, né? Solteiro, vai se especializar em algo, vai estudar, né? Vai ter amizades. Aproveita nessa fase. Não é porque você não encontrou uma pessoa ainda que você vai deixar de viver a sua vida. Não é assim. Eu acho que Deus não quer isso de nós, né? Enquanto você não tem um filho ainda, acredito que seja uma coisa que muitos casais passam, né? Que é a falta de um filho, que muitas vezes demora a chegar, né? E às vezes você não aproveita o seu casamento, né? Fortalece ali os laços, né? A relação entre você e seu marido, né? Porque quando a chegada de um bebê, gente, muda tudo, né? Muda tudo depois, muda sua rotina, muda sua vida, muda sua relação com seu marido, de certa forma, né? Então aproveita essa fase da espera para fortalecer
fortalecer as relações, né? E essa frase que diz assim, não espere esperando, mas espere vivendo. Há outras coisas no mundo, né, para você fazer também, né? Outros sonhos que Deus está esperando ali para te dar, para realizar, né? Para você se alegrar. E muitas vezes você perde essa oportunidade porque você está focado somente numa coisa. Há outras coisas para você fazer também, coisas que talvez vão te dar alegria e que você nem espera, nem imagina, né? Às vezes nosso olhar tá tão aqui, gente, ó, numa caixinha tão fechado e aqui abrindo meu coração. Às vezes eu sou assim. Eu vejo que Deus tem me chamado um pouco da minha atenção sobre isso, né? Vai viver, abre a sua mente, quando Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais coisas para nós, né? E às vezes chega isso que você tanto espera na sua vida, gente. E eu vou ser honesta, porque tem coisas que eu já esperei na minha vida e que aconteceram e que depois eu falei, nossa, sabe aquela alegria que passa, né? Eu não sei quem disse isso, mas faz todo sentido, que a gente vive no anseio de ter e no tédio de possuir. E de fato, quando às vezes você tem, você fica alegre lá 1 mês, 2 meses, 1 ano, logo passa. Porque são coisas, gente, né? E a nossa alegria, de fato, ela tem que estar no Senhor, né? A gente se alegra em ter coisas, gente, mas a nossa alegria, o fundamento da nossa alegria, ela deve estar em Deus, e a gente só encontra em Deus, gente, a alegria plena, né? Porque hoje a gente tá bem, outro dia a gente não tá, um dia a gente tem coisas, no outro a gente não tem, mas qual tem sido o fundamento, gente, da nossa alegria? E a gente precisa ser o Senhor, né? A gente não encontra alegria em outras coisas, a alegria de verdade, né? A felicidade de verdade, a alegria plena, nós não encontramos em outro lugar a não ser em Deus. Só Deus pode nos satisfazer plenamente, né? E esse, gente, é um assunto que eu queria trazer para vocês aí rapidinho pra gente conversar. Eu não sei, né, muitas vezes o que você tem vivido, o que você tem esperado, né? Talvez seja anos esperando por algo aí, né? Mas essa é uma coisa que eu queria dizer para você, né? Não espere esperando, espere vivendo. Abra a sua mente, expanda a sua mente, olha ao seu redor, veja coisas que você pode fazer, né? Que de repente vai te trazer algo bom, às vezes mais do que você espera, né? E é isso, gente. Me contem aí nos comentários, né? Se você gostou desse vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe com mais pessoas se você acha o assunto do nosso canal relevante. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.